a coisa pegava. Pois é, por que eu estou lhe falando isso sobre o meu passado, o meu velho eu? Eu não era convertido na época, obviamente, mas é para ilustrar uma coisa que muita gente não sabe sobre o ser humano. Aliás, nestes últimos dias, eu me dei conta desta mentira deslavada, uma daquelas mentiras muito bem fabricadas pelo diabo, que todo mundo abraça. Todo mundo abraça como se fosse verdade. E não só verdade, mas uma verdade bonita, uma verdade para estampar na camiseta, como tem muita gente que estampa na camiseta. Tem muita gente que posta na rede social sabendo que vai ter curtidas garantidas. Mas é uma grande mentira. Qual é esta mentira? A mentira é: seja você mesmo. Seja você mesmo. Espera aí, você vai entender. Quando as pessoas ouvem isso, seja você mesmo, então esta frase é suposta a levantar o ânimo da pessoa, levantar a autoconfiança, a autovalorização, que ela tem que ser mais ela tem que acreditar mais nela, ela tem que ser ela, e não pode ficar imitando as outras pessoas aí por fora, querendo ser alguém que ela não é. Pois é, como todas as boas mentiras do diabo, né, boas entre aspas, sempre tem um fundinho de verdade. É verdade que você não deve viver tentando imitar alguém que é tão falho quanto você. Você não deve passar a sua vida tentando imitar, como eu imitava o Michael Jackson, né? É comum o jovem, é comum até muitos adultos, o fã de forma geral, o ser humano é muito propenso a ter ídolos. É comum o ser humano olhar para alguém que ele admira e querer imitar. É natural isso. Então, você vê aí jovens imitando o corte de cabelo do Neymar, né? Só que quando vai lá e faz o corte do cabelo do Neymar, no dia seguinte o Neymar já mudou o corte de cabelo, aí não dá mais para acompanhar. Não dá para acompanhar. Então, mas o rapaz tenta, né? Ele tenta vestir, ele tenta usar a roupa. Hoje você vê muitos jovens vestindo roupa rasgada, não é? Na minha época, a roupa rasgada era sinal de miséria. Hoje é sinal de que você é cool, você tá na moda, não é? Mas ninguém pensa quem eles estão imitando. Quem está dizendo isso para eles? Faz isso. Mas as pessoas imitam as outras na moda, imitam as outras no jeito de falar, imitam as outras, enfim, vão imitando. E de certa forma, como eu disse, é até normal, porque nós temos esta capacidade. E quando é uma imitação para o bem, ainda vá lá. Mas o conselho, voltando ao conselho, seja você mesmo, se refere a esta atividade fútil e vã de você querer criar um personagem, ser uma pessoa que você não é. E você vai, obviamente, viver de fingimento. Nós já aconselhamos, atendemos muitas celebridades. E muitas dessas celebridades que você vê estampados, né, nas mídias sociais, na televisão, sorrindo e mostrando assim uma felicidade exuberante, quando estão se aconselhando conosco, falam da sua realidade. E muitas dizem: olha, aquilo ali não sou eu. Eu criei um personagem, eu tive de criar um personagem por causa da minha profissão, por causa da minha arte, mas a minha realidade é esta, que o público não vê. Então isso é natural. As pessoas fingem, muitas celebridades fingem por causa do próprio trabalho, da arte, e muitos dos seus fãs copiam aqueles que estão fingindo. Então o ser humano vive assim, copiando um ao outro e muitas vezes vivendo algo que não faz parte dele. Então, a meia-verdade
seja você mesmo, está aí. Que é vã e fútil você querer ficar copiando alguém. Agora, a mentira nesta afirmação, seja você mesmo, é que se você for você mesmo, se você realmente for verdadeiro a quem você é, ao que está aí dentro de você, isso é uma das coisas mais perigosas que você pode fazer. Ser você mesmo. Por que eu digo isso? E falo para você e falo para mim. Porque quem somos nós, na verdade? O que de fato existe aqui dentro de nós? Eu falava ontem sobre este assunto e usei a comparação do serial killer, o Lázaro, aí que todo mundo está caçando agora, né? E matou não sei quantos, enfim. E todo mundo caçando o serial killer. Porque ele matou as pessoas. Só que, vamos ser honestos aqui. Vamos ser verdadeiros. Quem nunca desejou se livrar de alguém? Quem? Quem nunca, em algum momento da vida, de raiva, de ódio, sabe, de sentir injustiça, desejo de vingança, quem nunca sentiu, se não o desejo de ir lá com as mãos matar a pessoa, o desejo que houvesse um botãozinho, alguma coisa assim, que você pudesse apertar e pum, aquela pessoa desapareceria? Quem nunca? Então, a diferença entre o Lázaro e as outras pessoas que não matam é que ele foi verdadeiro, ele foi ele mesmo, ele foi verdadeiro com o que está dentro dele, e as outras pessoas resistiram. Nós resistimos a esta ideia. Mas não quer dizer que a ideia não esteja dentro de nós. E para a lei dos homens, o Lázaro tem que ser preso, e o resto da humanidade não. Aliás, quantos não estão dizendo aí nas redes sociais, tem que matar esse cara? Tem que matar, quer dizer, quer fazer o mesmo que ele fez. Assim é a humanidade. Assim é a humanidade. Mas, diante da lei de Deus, é tudo igual. O Lázaro e aquele que desejou a morte de outro, mas não matou, não fez nada, é igual. São iguais. Como Jesus falou para os homens, você ir para a cama com uma mulher é adultério. Mas para Deus, você olhar e desejar já é adultério. Por quê? Porque dentro de nós está o adultério, dentro de nós está a mentira, o assassinato, dentro de nós está a cobiça, a ganância, o engano, o fingimento. Dentro de nós estão coisas horríveis que, se nós formos nós mesmos, nós realmente trouxermos para fora o que está aqui dentro de nós, meu Deus, que perigo isso será para quem está perto de nós e para nós mesmos. Então, por favor, a última coisa que você tem que ser é você mesmo. Aí você entra em parafuso e diz, bispo, então, se eu não posso imitar alguém, se eu não posso ser eu mesmo, então quem que eu tenho que ser? Quem que eu tenho que ser? Aí é que está. Aí é que está. Nem você e nem imitar outra pessoa, que é tão falha quanto você. Mas sim, você tem que morrer para você mesmo e se tornar uma nova pessoa, uma nova criatura gerada por Deus, criada pelo próprio Deus. Esta foi a única, a principal, a maior de todas as razões porque Jesus veio a este mundo. Para nos livrar de nós mesmos e nos fazer novas criaturas, à imagem e semelhança dele. Isso é o que nós temos de fazer. Adquirir a imagem e semelhança de Deus, como Paulo disse lá em Romanos 13, 14, revestivos de Jesus Cristo. Nós temos de nos vestir de Jesus, termos a identidade dele.
Foi isso que Deus falou com Jacó: você não vai ser mais Jacó. Jacó outrora tinha se vestido de Esaú porque ele queria o que o irmão tinha, vivia no calcanhar do irmão, vestiu-se de Esaú para parecer Esaú para o pai. Depois ele tentou ser Jacó mesmo, e quando teve o encontro com Deus, Deus falou para ele: não é nem Esaú e nem Jacó que você vai ser mais. Agora você vai ser Israel, porque você lutou com Deus e prevaleceu. Então, isso é o que você tem que ser. Não você mesmo, mas a pessoa que Deus quer criar você para ser, quer gerar você para ser. Esta pessoa, sim, vai fazer você feliz, não vai ser nenhum perigo para ninguém, nem para você mesmo. Esta pessoa vai fazer você realizado. Mas para que ela venha nascer em você, o seu eu tem que morrer. Pense nisso. Pense nisso. Talvez a sua infelicidade, a razão da sua infelicidade está exatamente em uma dessas duas práticas muito comuns no mundo. Porque você vive querendo ser alguém que você não é, imitando alguém que é tão falho quanto você, tão infeliz quanto você. Ou, pior, você vem tentando ser você mesmo. Como é que isso tem funcionado na sua vida? Tu és o Deus do impossível. Ponho em ti minha esperança. Se agitado está o mar, tu me fazes sobre ele andar. Se a porta se fechar, tens a chave e o segredo, e pra mim tu abrirás, e o milagre que eu preciso vou viver. Tu és o Deus que faz milagres. Ponho em ti minha esperança. Se ferido eu estiver, sei que podes me curar. Se a dores és poderoso pra fazer muito mais do que eu possa pedir ou pensar. A tua mão sobre mim me fará superar limites, e eu alcançarei o teu favor, e todos saberão que és fiel. És fiel, eu sei, Senhor. E uma nova história tu escreverás. És poderoso pra fazer muito mais do que eu possa pedir ou pensar. A tua mão sobre mim me fará superar limites, e eu alcançarei o teu favor, o teu favor. És poderoso pra fazer muito, muito mais. Vou pensar. A tua mão sobre mim me fará superar limites, e eu alcançarei o teu favor. Você vai acompanhar agora, na prática,
a história de alguém que foi ele mesmo. Ele foi ele mesmo por muitos anos. Aliás, dentro da igreja, ele foi ele mesmo. E o que aconteceu com ele enquanto ele decidiu ser ele e não quem Deus queria que ele fosse. Vamos acompanhar a história do Cristiano Rocha. Eu já nasci perdendo. Filho de mãe solteira, não conheci meu pai. Quando eu tinha 3 meses de nascido, minha mãe faleceu. Quando eu tinha 17 anos, eu recebi uma oportunidade para trabalhar em São Paulo. Eu cheguei lá para trabalhar, fui morar num quartinho, num posto de gasolina. Inclusive esse posto era rodeado de droga, prostituição, e aonde eu comecei a me perder na minha vida. E aí eu tive meu primeiro relacionamento. Eu tinha vontade de ter uma família, de fazer tudo diferente do que eu vi e que eu escutava. Mas eu tinha um espírito da infidelidade e com isso eu separei. Aí eu conheci uma outra pessoa, né, no meu segundo relacionamento. Foi nesse segundo relacionamento que eu conheci a Igreja Universal. Inclusive me batizei, né, ouvi a palavra. Porém, eu não conseguia me firmar. Então eu até ia na igreja, mas esquentava o banco. Pegava os propósitos, não cumpria, não conseguia ser dizimista, né? O Fogueira Santa, eu ouvia falar de Fogueira Santa, mas eu nunca me lancei. Então eu não acreditava que minha vida ia ser transformada a partir de um voto. Eu achava assim, que Deus era obrigado a vir e me abençoar. E mais uma vez eu voltei a trair e separei desse segundo relacionamento. Foi onde que eu conheci o meu terceiro relacionamento, a Soraya. Começou muitas brigas, nós brigávamos assim, do nada, por nada a gente brigava, um fio de cabelo no chão a gente brigava. Aí ele conheceu uma pessoa e ele se envolveu com essa pessoa. E como nós já estávamos brigando há muito tempo, a gente brigava muito, então acabou que contribuiu também, né? O relacionamento já não estava bem. Aí apareceu uma segunda pessoa para atrapalhar. Fiquei com muita raiva, eu quase tentei me suicidar. Eu morava num apartamento, num prédio do 17º andar, eu olhava para baixo, eu queria pular daquele prédio. Só que aí eu olhava para minha filha, que só tinha 2 anos, né? E eu pensava, ela depende de mim, né? Ela precisa de mim. E eu lembro que eu ia para as noitadas, ia para as gandar, para as farras. Só que de madrugada no banheiro, 3 horas da manhã, 4 horas, vinha uma voz em mim e falava, aqui não é o seu lugar. Né? Mesmo no vício ali, naquele mundo, naquela coisa que me atraía, eu escutava essa voz, aqui não é seu lugar. E aí a minha vida foi só afundando, afundando, afundando. Eu estava com a vida totalmente destruída. Eu já tinha acumulado nesse momento da minha vida mais de 80 mil reais de dívidas. Longe da minha família, ninguém acreditava em mim. E eu lembro que teve aqui em Goiânia, quando o Bispo Macedo veio em 2016, foi aonde que eu resolvi ir na igreja. E aí nós fomos, né? E eu de fato voltei. Quando a gente voltou, foi na época de Fogueira Santa. E ali eu lembro da pregação dele, que foi que me marcou muito, que ele falou assim, que o verdadeiro sacrifício é da vida, é colocar a vida no altar. E eu sempre tentei fazer sacrifício do meu jeito, com a força do meu braço, às vezes quando eu cumpria, né, mas eu fazia do meu jeito, e valor monetário. Mas a minha vida mesmo eu nunca entreguei, ou seja, a minha vida eu sempre entreguei ao quê? Ao mundo, né? Ao vício, à pornografia, a prostituição, mulher todo dia, diferente. Eu olhei para a minha vida e falei, meu Deus, eu tô casamento destruído, vida financeira destruída, os vícios me dominando, a minha vontade me dominando, o meu eu me dominando. Estou 19 anos na igreja e eu só plantei maldição na minha vida e estou colhendo maldição, né? Falei, então eu vou fazer diferente, meu Deus. Eis-me aqui, o que o Senhor quer de mim? E na época, eu lembro que eu tinha um carro, né? Na época eu tinha acabado de quitar, uma luta danada para quitar o carro financiado em 48 parcelas, né? Aí Deus me pediu, assim claramente o carro, me tirar da zona de conforto, né? Então eu não tinha nada, só para ter uma ideia, na época quem tinha R$1 era milionário perto de mim. Porque só na Receita Federal devia mais de 60 mil. Sacrifiquei, subi no altar.
Eu subi assim, um mau caráter, um frustrado, um destruído, um desenganado pela família. Ninguém acreditava em mim, sem perspectiva nenhuma. E quando eu desci com aquela força, sabe? Eu recebi uma nova identidade de Deus. Sabe quando Deus fala assim, oh, seu nome não é mais Cristiano Rocha. Seu nome assim agora é especial, você é especial para mim. Deixa eu cuidar de você. Aí eu deixei. E eu lembro que a partir daí as coisas que eu, sabe que eu não... Eu lembro lá de trás que as coisas não davam certo, sabe? Eu tentava, eu não queria ter prejudicado as pessoas igual eu prejudiquei. Eu queria em cada pessoa pedir perdão, sabe? Falar assim, não era eu. E veio a transformação, porque eu recebi o Espírito Santo, aí as coisas começaram a dar certo, eu comecei a prosperar. Tornei diretor de uma empresa de logística e depois me tornei dono do meu próprio negócio, no segmento logística. Mas aí eu não parei não, depois Deus me deu também a visão de ser empresário no segmento de modas. Hoje eu tenho uma empresa virtual de moda social masculina. E nesse período de pandemia, foram os melhores anos da minha vida. Onde eu quitei minha casa, comprei carro, investi na minha loja, só na minha loja eu investi mais de 70 mil reais, fora o segmento de logística. Eu entendi qual que é o verdadeiro sacrifício. Deus tirou aquele rapaz, aquela pessoa que era eu, desprezado, destruído, e hoje eu sou uma pessoa respeitada, tanto pela minha casa, pela minha família, no meio empresarial, e o mais importante disso tudo, eu tenho o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que é o que me dirige meus passos, é o que tem me dado a direção. E a minha família hoje é uma bênção, a minha casa é um pedacinho do céu. Sou um homem bem casado, homem de uma mulher só. Ele cuida de mim, ele cuida da minha filha, ele cuida da minha casa, não me falta nada. Ele é carinhoso comigo, coisa que antes ele não era. É um homem de Deus, é um homem transformado, é um homem mudado, é um homem que eu confio. Eu costumo dizer que existe uma diferença, né, entre uma casa entre 4 paredes e um lar, né? Eu tenho um lar. Eu olho assim para minha vida e fico pensando o tempo que eu perdi. Eu cheguei na igreja em 1998, nessa mãe que me apresentou ao pai, o verdadeiro pai, né? Então eu vejo 19 anos que eu fiquei dentro da igreja. Eu era malicioso, mau caráter com Deus. Então quando eu ouvi a palavra de Deus e eu me lancei, aí as coisas mudaram. Deus pôde fazer a parte dele em mim. O altar não só funciona, como ele transforma tudo, né? O altar é assim, a fonte inesgotável. O mundo está repleto de pessoas como Jacó, que carregam uma identidade de fracassos, mentiras e frustrações. Ainda que conquistem coisas na vida, essas não são capazes de mudar o seu interior. Permanecem atormentadas e vazias. Somente quando Jacó decidiu parar de lutar por coisas e pessoas e lutar com Deus pela mudança de sua identidade, foi que deixou de ser Jacó e se tornou Israel. No Val de Jaboque, recebeu um novo nome, uma nova história. E é neste lugar que neste mês de julho iremos buscar a nova identidade dada por Deus. Fogueira Santa, no Val de Jaboque. Procure hoje uma Igreja Universal do Reino de Deus e saiba como participar. Em um mundo cheio de Jacós e Esaús, Deus procura os sinceros para torná-los em Israel. Esta é a proposta da Fogueira Santa do Val de Jaboque. E como a gente viu a história do Cristiano aí, Bispo Emerson, Bispo Odivan, uma pessoa que passou 19 anos na igreja, fazendo as coisas do jeito dele,
tratando a Deus como servo, porque ele achava que Deus tinha que mudar a vida dele sem ele fazer nada, simplesmente ele fazendo as coisas do jeito dele. E foi quando ele entendeu que era ele o servo e Deus o Senhor, e perguntou ao Senhor: o que o Senhor quer de mim? E começou a obedecê-lo, aí sim ele se transformou em um novo homem. E infelizmente não são poucas as pessoas que tratam Deus como servo. Elas se acham Senhor. Elas acham que Deus tem que servi-las, atendê-las quando elas necessitarem, mas não fazem a vontade de Deus. A verdade é que Jacó é tudo que o mal quer que sejamos, fracos, que venhamos estar sempre atrás, segurando no calcanhar. E o que Deus quer que sejamos é Israel, aquele que luta com Deus, forte, nova criatura. Deus quer que mudemos interiormente para que a mudança que começa no interior venha refletir no exterior. E são tantas as pessoas que, antes de chegarem na igreja, elas tinham dentro de si uma pergunta: o que eu faço para a minha vida mudar? E Deus, ele permitiu que você chegasse até a igreja. E muitas hoje dentro da igreja fazem a mesma pergunta, ficam sempre se perguntando: o que eu faço para a minha vida mudar? E infelizmente, muitas pessoas têm ouvido o que fazer, mas como o bispo Renato falou, as pessoas querem ser elas mesmas. Então elas nunca dão ouvido àquilo que tem que ser feito, que é justamente o deixar de ser quem é. 100%, sem reservas, deixar de ser quem é, para que Deus possa mudar você e fazer de você uma nova criatura. No livro de Isaías mostra que Deus, ele criou Jacó. Mas está escrito, depois que ele criou, ele diz: e te formei, Israel. E é isso que as pessoas não abrem mão, o bispo Renato. Deus, ele criou ele nos criou. Nós somos criaturas, Jacó, mas a pessoa não quer se deixar formar o novo Israel. É o que Deus quer, formar a nova criatura dentro de você, mas ele precisa que você abra mão da velha criatura. E esse é o maior sacrifício. O maior sacrifício não é dinheiro. O maior sacrifício é você entregar o seu eu, a sua vida, a sua vontade, confiar que a de Deus é maior e melhor. Imagine, pense só por um momento, porque você tem tido talvez resistência de mudar, porque você pensa que se você mudar, vai ser muito difícil, vai ser muito custoso e não vai resolver nada, a sua vida não vai mudar, vai piorar. Talvez esta seja uma razão porque você resiste tanto. Mas pense por um momento, e se tudo o que Deus fala a respeito dessa nova vida for verdade? E se você fizer tudo o que ele fala para que você tenha essa nova vida? Imagine, todos esses testemunhos que você tem acompanhado, que são pessoas reais, não são atores. Essas pessoas têm família, têm amigos. Nós colocamos os testemunhos dessas pessoas em todos os meios de comunicação. Na rádio, na TV, na internet, no jornal. Nós espalhamos a história. Você acha que se fosse mentira, alguém já não teria desmascarado esses testemunhos? São pessoas verdadeiras, são histórias reais, porque são histórias com testemunhas. Quem conhece essas pessoas sabe que elas estão falando a verdade. Então imagine que o que Deus tem feito na vida dessas pessoas, ele também faça na sua. Se você tão somente fizer o que ele tem te pedido, não vai valer a pena? Pense nisso. Por que tanta resistência? Por que tanto apego ao que tem te feito sofrer tanto, que é o seu velho eu? A Fogueira Santa do Val de Jaboque é esta oportunidade de mudar a sua identidade. Participe hoje em uma igreja universal do Reino de Deus. E quando o homem de Deus falar do Val de Jaboque, então ouça a voz do Espírito Santo nas palavras e obedeça, tome atitude. Coloque toda a força, como Jacó
colocou toda a força, a maior luta da vida dele foi aquela luta que ele travou com Deus. Mas foi a luta que mudou a sua história, tá bom? Hoje, lá em Lausanne, as pessoas podem procurar os horários e o endereço? Às 10 horas da manhã, meio-dia, às 3, 18 e 20 horas. Avenida Direitos Humanos, 1190, na Zona Norte. Em Lausanne Paulista. E na Vila Mariana, aqui, região central, né, mais ou menos, de São Paulo, né? Sim, ali abrange toda a Avenida Paulista, enfim, a região central. Estaremos daqui um pouquinho, 10, meio-dia, pessoalmente às 15, 18, o Bispo Ilan estará às 20 horas. Vamos aguardar por você na rua Domingos de Moraes, 2051. E eu tenho certeza que esse milagre acontecerá. E aqui no Templo de Salomão nós temos 6 reuniões às segundas-feiras. A primeira já aconteceu às 7, agora às 10 da manhã, depois meio-dia, 3 da tarde, 18h30 e às 22 horas na grande vigília dos 318. Celso Garcia 605 no Brás. Lembrando que você pode encontrar a Universal mais próxima a você pelo nosso localizador universal.org/localizar. 8h34, vamos agora às principais notícias do dia com a repórter Cíntia Cardoso. Bom dia, Cíntia, o que você traz para a gente hoje? Bom dia, Bispo, bom dia a todos. Nesse primeiro dia de inverno, né, com máxima aí de 20 graus aqui em São Paulo. E eu começo essa segunda-feira falando sobre o fechamento temporário dos drive-thrus, dos megapostos e farmácias que aplicam as vacinas contra a Covid-19 aqui na cidade de São Paulo. De acordo com a Prefeitura, a razão desse fechamento temporário é o fato de já ter vacinado 70% do público-alvo atual e vai utilizar esta segunda e terça-feira para focar na imunização de pessoas de 50 a 59 anos. A reabertura desses pontos de vacinação vai acontecer na quarta-feira, para receber as pessoas com 48 e 49 anos. Quem faz parte dos grupos anteriores e por algum motivo perdeu a vacinação, pode buscar as unidades básicas de saúde para se imunizar, assim como aqueles que deixaram de tomar a segunda dose dentro do prazo previsto. As UBSs, elas estarão abertas das 7 horas da manhã até as 7 horas da noite. E para encontrar o endereço mais próximo, é só acessar o site buscasaude.prefeitura.sp.gov.br. Não vejo a hora de chegar na casa dos 30 para eu poder vacinar logo. Vai chegar, Bispo, tá chegando. Agora, houve aí uma despiora na confiança dos empresários em maio, né? Exatamente. A gente sabe que o comércio ele passou por momentos muito difíceis aí na pandemia, mas agora a confiança dos empresários, ela subiu. Principalmente no comércio, né? Esse sinal de otimismo mais recente, ele veio também após o Dia dos Namorados, que um levantamento da Confederação Nacional do Comércio apontou que a data comemorativa, ela elevou em 30% as vendas em comparação ao mesmo período do ano passado, o que animou os comerciantes. O índice de confiança do empresário do comércio, ele já tinha crescido em maio, em relação ao ano passado, né? Ele cresceu 12,2%. Esse foi o primeiro avanço de 2021, depois de 5 meses de queda. Mas a gente sabe, que o medo da inflação ainda impede que as lojas de roupa, por exemplo, voltem a encher como antes da pandemia. Segundo a pesquisa, os itens mais vendidos são aqueles usados em casa, como alimentos, medicamentos e móveis. Diante desse futuro incerto, o consumidor ainda prefere prevenir e usar o dinheiro para pagar aí as contas fixas, como de água, luz, internet e telefone. Mas nesse cenário de incerteza, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrasel, ela entrou com processos em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal contra os governos locais que impuseram aí medidas de restrição como lockdown para o funcionamento dos estabelecimentos comerciais. O principal sindicato dos empresários também cobra reparações de 270 prefeituras como forma de indenizar os proprietários de restaurantes que precisaram fechar para não serem punidos contra os decretos em razão da pandemia. De acordo com o sindicato, as medidas adotadas causaram a falência aí de pelo menos 300 mil pontos comerciais ligados ao setor de alimentação. Já os empresários que tentam continuar atuando presenciaram uma queda de pelo menos 72% no faturamento. Os decretos, as medidas restritivas foram cruéis para os restaurantes, os donos de restaurantes
que aí muitos foram à falência, outros tentando sobreviver, e quem é que vai realmente pagar a conta? E baseado em quê? Né? Baseado em quê que esse preço tão alto foi pago? Ah, para salvar vidas. Ok, tá bom, salvar vidas. E o transporte público? E outros lugares que não houve restrições e que o vírus espalhou à torto e à direito, não é? A gente vai ainda ter muitas perguntas e respostas sendo buscadas por anos depois dessa pandemia terminar. Agora, uma boa notícia é o que aconteceu semana passada com a audiência da novela Gênesis. Conta pra gente. Isso mesmo, a novela Gênesis, ela entrou agora numa fase que conta a história de Isaac e Rebeca. E a superprodução, ela garantiu mais uma vez a segunda posição absoluta nas audiências de São Paulo e do Rio de Janeiro na última quinta-feira. Na trama do episódio, Rebeca, ela aceita a sua missão, né, e parte com o servo ali de Abraão para Canaã. Isaac, ao avistá-la chegando ao vilarejo, se encanta com a futura esposa. Então, nesse episódio, a novela superou a emissora em terceiro lugar, que exibiu aí uma programação esportiva. E a novela assegurou um placar de 13 pontos contra 11 pontos do Ibope na região da Grande São Paulo. Vale a gente ressaltar que cada ponto do Ibope, ele corresponde aí a 205.377 pessoas, o que significa que a novela Gênesis, ela alcançou nesse dia mais de 2.600.000 pessoas. Com certeza, foram pessoas que tiraram aí grandes lições dessa história. Então foi Abraão 1, Neymar 0, né? Exatamente. Tá certo. Ponto da novela Gênesis. A novela Gênesis realmente uma riqueza de ensinamentos, uma experiência magnífica para toda a família. Agora, passando a história de Isaac e Rebeca e o finalzinho da história de Abraão, os telespectadores vão se emocionar aí com a morte de Abraão em breve, né? Não vou dar aí spoilers maiores do que este, mas muitas lições vão ser aprendidas ainda com Isaac e Rebeca. E lembrando que nós, na Terapia do Amor, estamos falando sobre os casais de Gênesis e agora sobre o casal Jacó, na verdade é o trio, né? Jaquélia, Jacó, Raquel e Lia. E nesta quinta-feira vamos falar sobre as mulheres como Lia, mulheres desprezadas que não querem mais, não aguentam mais ser desprezadas. Mais uma lição magnífica nos casais de Gênesis, nesta quinta-feira, 8 da noite, na Terapia do Amor. Muito obrigado, Cíntia. Bom dia para você. Até amanhã. Obrigada, Bispo. Até mais. 8h40. Já voltamos. Eu não fui criado para ser humilhado, viver como escravo e sofrer. Eu não fui criado para ser derrotado, viver de favor e gemer. Eu fui criado para lutar e vencer, transpor o deserto e nada temer. Eu fui criado para prevalecer, com a luz sobre as trevas, eu hei de vencer. Sou Israel. Sou Israel. No exílio do Egito a fé não morreu. Voltamos pra terra que Deus prometeu. A história, a glória, fim da escravidão. Ele tem nosso nome na palma da mão. Nas lutas sem fim, na perseguição, nosso pai Abraão nos deixou a lição. Olhar as estrelas e nunca esquecer. Não importa o que houver, Israel vai vencer. Sou Israel. Sou com as águas que correm no Rio Jordão, com as águias que voam no Monte Hermon, como a brisa que sopra na beira do mar, são as bênçãos sem fim que
Deus quer nos dar. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Seus campos, riquezas têm grande esplendor. Não vou desistir sem que o mar vai abrir. O que Deus prometeu, Ele há de cumprir. Sou Israel. Sou Israel. Sou Israel. Sou Israel. Ele sofreu, gemeu. Ninguém sentiu a dor que ele sentiu. Como um ser tão grande e perfeito foi capaz de se entregar por seres tão falhos e pequenos? Carregou o nosso pecado para a morte, para o túmulo. Tudo para estender suas mãos feridas e nos oferecer o cálice da salvação que conquistou no Calvário. Quem rejeita este cálice, despreza o seu sacrifício, não entende a grandeza do que ele significa. Quem estende a mão e aceita este cálice, está reconhecendo o Senhor Jesus como o primeiro em sua vida, o Senhor que salvou a sua alma. Nesta quarta-feira, a Santa Ceia do Senhor, às 10, 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. A Santa Ceia é uma espécie de manutenção da nossa fé. Tipo, Emerson, Bispo Divan, eu me lembro que eu não entendia nada sobre Santa Ceia. Quando eu ia na igreja, na religião da minha família, antes de me converter, eu me lembro que eu ficava assim, me sentindo excluído, do lado de fora, quando na hora da comunhão, da chamada comunhão, as pessoas iam à frente receber a comunhão, aquele biscoitinho na língua, e só podia ir quem tinha feito a primeira comunhão. E eu não tinha feito, então eu me sentia excluído, não entendia nada. Então aquilo ali para mim era um ritual. Mas quando eu vim para a Igreja Universal, entendi a palavra de Deus, entendi o que é a Santa Ceia e que Jesus nos ensinou a celebrar a Santa Ceia regularmente, periodicamente, então desde o primeiro dia que eu participei da Santa Ceia, eu nunca mais perdi. Eu nunca mais deixei de participar porque eu entendi que aquilo ali era tão importante para mim como comer, dormir, respirar, mover, exercitar, porque era uma questão de saúde espiritual. Uma das razões por que Jesus deixou a Santa Ceia para ser celebrada periodicamente. Mas eu fico pensando, quantas pessoas nem se lembram a última vez que participaram da Santa Ceia? E eu também passei pelo mesmo que o senhor passou. E não criticando, mas eu lembro que davam o biscoitinho, mas o sangue de Cristo, né, as pessoas não bebiam. E na igreja nós aprendemos o valor do sangue de Cristo vertido na cruz por nós, o significado do derramamento do sangue de Jesus. Nós aprendemos o significado do pão, que é o corpo de Cristo, que nos dá força, saúde física e espiritual. E depois que nós aprendemos o significado, não tem como, porque é, como o senhor falou, a manutenção da fé. Então muitas pessoas, Bispo Divan, estão doentes, estão espiritualmente fracas, estão se sentindo distantes de Deus, e quando ela para de tomar a Santa Ceia, inicialmente é só a Santa Ceia, daqui a pouquinho ela percebe que ela não está orando mais, ela percebe que ela não está lendo a Bíblia mais, que ela não está mais tão preocupada em agradar ou desagradar a Deus, começa aí com uma coisa tão simples quanto deixar a Santa Ceia. Por isso que ele diz que temos que comer e beber em memória dele, não no sentido de lembrar que ele existe, não no sentido de
de lembrar apenas, mas de imitá-lo, de imitar o Senhor Jesus. E é tão sério a questão da Santa Ceia e tão forte que ele nos ensina que quem não come do corpo e do sangue não tem parte com ele. A Santa Ceia é uma necessidade para que você esteja no Senhor Jesus e o Senhor Jesus esteja em você. E quando a pessoa tem parte com Cristo, com Deus, a pessoa tem parte com tudo que vem dele, que é justamente o preencher o vazio que tem dentro de você, o fortalecimento que nada consegue, que nada gera essa força, esse poder dentro de você, que não seja a presença de Deus. Então a importância da Santa Ceia, de você tomar a decisão de deixar tudo de lado para estar conosco nesta quarta-feira. Imagine você voltando a ter comunhão com Deus, voltando aqueles momentos de intimidade com Deus. Você ouvir a voz de Deus, ler a Bíblia e Deus falar com você. Você ter a confiança de que Ele está aí do seu lado. Imagine isso. Isso pode começar nesta quarta-feira com você determinando que vai estar participando da Santa Ceia. Então convidamos você para estar com a gente em qualquer igreja universal do Reino de Deus. Aqui no Templo de Salomão, nós temos às 7 da manhã e ao meio-dia, na nossa nave auxiliar na Catedral do Brás, 499 Celso Garcia, e 10 da manhã, 3 da tarde e 8 da noite, no Templo de Salomão, a Santa Ceia do Senhor, com a Escola da Fé Inteligente. Traga sua Bíblia para você aprender a palavra de Deus. Lá em Lausanne Paulista, tem estacionamento lá na igreja também, né? Sim, nós temos um amplo estacionamento. Você pode participar da Santa Ceia nesta quarta-feira. O senhor falou da manutenção, tem gente que deixa de participar da Santa Ceia e aí vai deixando de orar. Ninguém gosta de regredir na vida, mas às vezes tem regredido espiritualmente. Por isso, a Escola da Fé Inteligente nesta quarta-feira. É a Avenida Direitos Humanos? 1190, na Zona Norte. E também lá em Vila Mariana tem estacionamento também. Sim, senhor bispo, temos amplos estacionamentos. E só o fato de você estar acompanhando esta programação já é o Espírito de Deus buscando você. Então aceite essa busca e esteja com a gente. Na Rua Domingos de Moraes, 2051, em Vila Mariana, nesta quarta-feira, bem perto ali do metrô Santa Cruz. 8h50, nós vamos à última palavra com o Bispo Macedo agora, e na sequência nós voltamos orando por você. Eu gostaria que você preparasse aí o seu RG. Se você tem o seu RG aí à mão com você, ou pode pegar rapidamente, prepare que daqui a 5 minutos nós vamos fazer a oração, e se você tem o seu RG, nós vamos orar especialmente por todos que já estão no propósito do Val de Jaboque, a Fogueira Santa no Val de Jaboque, pela nova identidade. Se você já colou a sua foto no seu novo RG espiritual, também já tenha isso aí com você para o momento da oração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. A fé exige o elemento chamado sacrifício. Porque é impossível você crer em Deus sem ter que sacrificar. Quer dizer que para eu crer em Deus, se você crê em Deus de forma prática, se você crê em Deus como todo mundo crê, como o diabo crê, os demônios creem, então não faz diferença. Mas se você crê em Deus de forma verdadeira, sincera, honesta, então você obrigatoriamente tem que sacrificar. Porque quem crê em Deus, a própria crença, a própria fé, o próprio espírito da crença, da fé, cobra o sacrifício. O sacrifício de negar a si mesmo, negar a sua própria vontade, negar a sua própria carne, para fazer a vontade daquele em que a gente crê. Então a fé, como também o amor, exigem sacrifícios.
Quando nós tratamos de fé, a fé inteligente, a fé sobrenatural. Claro, existe a fé natural que ninguém sacrifica. Tenta. Se não deu certo, larga para lá. Mas a fé sobrenatural ela cobra o sacrifício. Porque a gente tem que negar as nossas próprias cobiças, os nossos próprios sonhos, as nossas próprias vaidades, o nosso próprio eu, para fazer a vontade do Deus de Abraão, de Isaac, o Deus de Israel. E não é um sacrifício, não, é sacrifício diário, constante, 24 horas por dia. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. Mas também não é impossível, porque Deus jamais vai exigir aquilo que nós não podemos atendê-lo, porque Ele não é maluco. Ele sabe que nós temos condições, capacidade para atender o amor, o apelo do amor, que é o sacrifício, atender o apelo da fé, que é o sacrifício, para que nós possamos ser bem-aventurados aqui neste mundo e venhamos herdar a eternidade. Então, você quer um norte para a sua vida? Você quer construir uma vida feliz? Você quer ser feliz no amor? Você quer ser feliz na fé? Você tem que sacrificar. Do contrário, esquece. Esquece. Se você crê em Deus, mas não sacrifica, a sua crença é fajuta, é mentirosa, é fake fé. É mentira, é engana, é uma fé enganosa. E é por isso que muita gente diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas está faltando tudo. Está faltando tudo, inclusive o próprio Deus na vida dela. Por quê? Porque ela não quer sacrificar. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então, fica aí essa dica para você que quer construir uma vida diferenciada da vida desse mundo. O meu desejo é que ele venha iluminar o seu entendimento para que você... Abraão foi a própria bênção porque ele obedeceu à voz de Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, ó meu Deus, nós estamos chegando ao Val de Jaboque. Estamos próximos a este lugar, espiritualmente falando, um lugar que na vida de Jacó foi literalmente um divisor de águas. Não foi por acaso que o Senhor se manifestou a ele ali, meu Pai. Uma mistura de batismo nas águas com batismo de fogo e batismo com o Espírito Santo, tudo junto de uma vez só. Um tratamento de choque para definitivamente matar o velho Jacó e gerar o novo Israel. Mas a partir daquele momento, meu Deus, a sua história mudou. Ele virou o príncipe que ele tanto desejava ser. Que isso venha acontecer também, meu Pai, com esta pessoa que já está focando no Val de Jaboque como a oportunidade da sua mudança interior. Ela cansou de ser ela, cansou de fingir, de dar um jeito, cansou de fazer as coisas do seu jeito e finalmente agora vai se render e obedecer à tua voz. Meu Pai, vem gerar muitos novos nascidos
como Israel, do meio dos sinceros Jacós e até dos Esaús, que sinceramente reconhecem agora sua real condição. Eu oro, meu Deus, por todos que no início desta semana têm aí grandes desafios para ser resolvidos, enfrentados, vencidos, problemas financeiros, familiares, de saúde, jurídicos, que o Senhor dê direção para esta pessoa e força, meu Pai, para que ela vença os seus inimigos, os seus obstáculos e tenha uma semana de vitória. E principalmente mantenha a sua fé intacta, meu Pai. Guarde a sua fé dos contra-ataques do mal. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e abençoamos a todos os que creem. E você que recebe, diga amém e graças a Deus. Pra me entregar, volto pra vida toda. Deus no topo das escolhas, o primeiro, acima de mim. Pra me entregar, volto pra vida toda. Deus no topo das escolhas, o primeiro, acima de mim. Graças a Deus, que Deus abençoe a sua vida e até amanhã com mais uma inteligência e fé. Olhe para frente, olhe para cima, ande firme com os passos na direção do céu. Deus te abençoe.